Quando nós escutamos falar sobre Jon Stewart, a gente vê que é aquela pessoa certinha, é aquela pessoa que faz tudo conforme está nas regras. Mas você sabia que no início ele não era assim? Era quase tão impulsivo e quase tão teimoso quanto o próprio Hal Jordan. E o mais interessante é que o Jon Stewart ele não era um cientista, ele não era um piloto, ele na verdade foi uma das pessoas que, talvez se a gente for colocar na filosofia dos Lanternas Verdes, era uma pessoa improvável para ser, porque ele era um ex-fuzileiro naval. E aí ele acabou se tornando o Lanterna Verde, inclusive ele é um dos Lanternas Verdes mais amados. Eu vou até contar para vocês, vou ser bem sincero, o primeiro contato que eu tive com o Lanterna Verde foi no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, tanto que o Hal Jordan, eu conheci ele logo depois por conta do filme do Ryan Reynolds, e pra mim aquele Lanterna Verde era falso, né? Então, cara, pra você ver a importância do Jon Stewart, hoje em dia nos quadrinhos ele tá sendo um personagem muito importante. Na verdade ele sempre foi dentro do universo do Lanterna Verde, só que agora a DC Comics está puxando ele para ficar mais pro lado da Liga da Justiça, enquanto o Hal Jordan, Guy Gardner e outros Lanternas eles ficam mais pro lado do próprio universo dos Lanternas Verdes. Se bem que hoje em dia, na fase atual que a gente tá, né, que é o DC Sem Limites, até a Liga da Justiça mudou, agora ficou realmente Liga da Justiça Sem Limites. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre o Lanterna Verde e sobre o seu universo riquíssimo, já aproveite esse momento e já deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Lembre que a primeira aparição dele foi lá em 1971, todo mundo conhece a famosa fase do Dennis O'Neil e do Neil Adams, que é onde o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde eles fazem uma road trip. Inclusive tem um vídeo desse para sair aqui no canal. O que acontece é que foi justamente nessas histórias que deu a origem a Jon Stewart. O que acontece era que o Jon Stewart, ele era uma pessoa que lutava pelos negros. E nesse momento em que essa fase em si do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde é uma fase que ele cuida de assuntos muito delicados, até mesmo para os dias de hoje. O que acontece é que o Jon Stewart ele era uma pessoa que ele lutava porque os negros eles estavam sendo oprimidos na época, então ele lutava a favor para que eles pudessem ter o seu lugar de direito na sociedade, porque apesar de já não ter mais separação entre negros e brancos, a história é tratada como se algumas regiões ainda tivessem esse tratamento. E, infelizmente é algo que até mesmo nos dias de hoje tem. E é algo que provavelmente a gente vai ver até mesmo nessa série, porque os rumores apontam, e até pelo um pouquinho do trailer que a gente consegue ver as pessoas que estão naquela cidadezinha do interior, o Jon Stewart, ele é a única pessoa negra que vai ter na cidade. Então isso pode ser um tema interessante que pode ser que ele seja abordado lá na série. O que acontece é que por conta desse momento em que o Hal Jordan ele estava na Terra, os Guardiões eles precisariam de um substituto, então eles precisavam de uma pessoa que pudesse substituir o Hal Jordan. Na época já existia o Guy Gardner, porém o Guy ele estava impossibilitado de usar o anel. Na verdade ele já estava naquela transição em que ele estava virando o Warrior. Tanto que quando o Jon Stewart ele é escolhido para ser o Lanterna Verde e o Hal Jordan vê essa escolha, ele fica se perguntando por que os Guardiões escolheram o Jon Stewart para ser um Lanterna Verde. Que o Jon ele não demonstra a mesma admiração que o Hal ele demonstrava pela tropa. Ele, na verdade, ele questiona, ele analisa a tropa e ele não aceita simplesmente fazer o que manda, porque para ele, usar aquele anel significava assumir uma responsabilidade, não ganhar um superpoder. E esse sim que seria a diferença fundamental para ele. Aí que, diferente do Hal Jordan também, ele começa a analisar o anel e começa a ver as possibilidades. Então ele vê tanto a questão dos construtos, ele vê que o anel ele serve como um tradutor também. Só que aí diante daquilo, o Jon Stewart ele fala, beleza, o anel ele pode fazer tudo, só que tem uma coisa que ele não pode fazer, que seria assumir as responsabilidades. Então neste exato momento, o Jon Stewart, a qualidade que fazia dele um candidato perfeito, a disciplina. Ele não precisava ser o homem mais poderoso da sala, ele precisava ser aquele que conseguiria manter a cabeça no lugar quando todos os outros perdessem
a deles. Aí a gente vê a diferença da questão de pensamento tanto do Hal Jordan quanto do Jon Stewart, e é algo que, falando novamente, que nós vemos no trailer da série, porque o Hal, enquanto ele era aquela pessoa que enfrentava o medo, o Jon, ele é aquela pessoa que ele vai tomar as decisões, só que ele tem que estar ciente das consequências. Então, se ele escolhe enfrentar logo de cara, ele sabe das consequências. Se ele sabe que aquilo lá pode dar um erro, ele sempre analisa e tem em mente as consequências que ele pode levar para isso, tanto para ele quanto para a tropa. Só que aí também a vida do Jon Stewart, ela também tem tragédia, porque quando a gente fala nessa questão de decisão, uma das histórias mais marcantes do Jon Stewart, ele está lá naquele encadernado chamado Odisseia Cósmica, onde por conta de uma decisão dele, um planeta inteiro é morto. E esse planeta, que era o planeta Shang-Chi, ele tá na história do Jon Stewart até os dias de hoje. Então até os dias de hoje ele sente remorso pelo que aconteceu com esse planeta, porque ele sabe que foi inteiramente culpa dele. Também o Jon Stewart, ele é um arquiteto, então ele pode usar a sua habilidade de arquitetura com os poderes do anel. Então, enquanto o Hal, ele é mais impossível, o Kyle, ele é um artista, o Jon, ele é aquela pessoa que ele constrói coisas, que ele não faz isso para benefício próprio, ele faz isso para benefício da própria humanidade. Como eu falei agora no início do vídeo, o Jon, enquanto ele era, na verdade, para ser um substituto do Hal Jordan, hoje em dia ele é considerado um dos Lanternas Verdes principais. Isso sim, claro, por conta da Liga da Justiça Sem Limite, por conta dos destaques dele que ele teve nos quadrinhos também, tanto que nós vemos que até no Injustice, tanto o Injustice 1 quanto o Injustice 2, tem o Jon Stewart para você jogar com ele. Então olha só que bacana, a gente vê um cara que ele não era para ser ninguém, ele só era para ser um substituto e que acabou se tornando um baita de um Lanterna Verde e um dos preferidos de todo mundo, né? E, bom, vamos ver como é que eles vão tratar o Jon Stewart agora aí na série. Eu tô empolgadaço pra ver ele, como eu falei, eles são... Eu na verdade, gosto de todos os Lanternas Verdes, mas o Jon Stewart, apesar do Hal Jordan ele ser o meu Lanterna Verde preferido, o Jon Stewart, ele já é aquele que é um Lanterna Verde nostálgico. Então, quando eu ouço o nome Jon Stewart, é claro que eu vou lembrar do desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Mas me diz aí, entre Hal Jordan e Jon Stewart, qual que é o seu Lanterna Verde preferido? Eu vou indo nessa, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só reforçando os recados, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!